Hoje eu vou reagir a uma fala da Cíntia Chagas, professora de português. Perguntaram para ela sobre qual é a palavra correta, homossexualismo ou homossexualidade. E ela respondeu, sendo professora, de maneira errada. Eu quero lhe mostrar que a sua maneira de ver o mundo afeta até a sua esfera de ação, até o seu trabalho, suas crenças, ideologias, tudo isso. Isso vai moldar tudo na sua vida. Se suas crenças estiverem erradas, você pode deslizar até numa área em que você domina. Então vamos lá, vamos ver o absurdo que ela falou. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o que a Cíntia, que é professora de português. E eu a conheci, eu pensava que ela era de direita, né? Mas não é não. Não é não. É homossexualidade ou homossexualismo. O sufixo ismo pode denotar doença. Alcoolismo é uma doença. O sufixo ismo pode denotar uma doutrina. Espiritismo é uma doutrina. O sufixo ismo pode denotar um conjunto de ideias que devem ser seguidas por um determinado grupo. Cíntia-chaguismo, por exemplo, adorei. Cíntia-chaguismo, o conjunto de ideias de pessoas chiquíssimas. Cíntia-chaguismo. Portanto, meu amor, nada disso se enquadra e você deve falar homossexualidade, jamais homossexualismo. Entendeu? Ela não explicou por que não se enquadra com homossexualismo. Em relação ao gay, homossexualismo não se enquadra. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu vou tentar mostrar que isso aqui é um absurdo. E que isso é simplesmente... E tem a ver com a esquerda, sempre. Não sei se ela quer agradar a esquerda, não sei lá, mas enfim. O seu modo, é o modo esquerdista de ser que leva a essas ideias aí. Então, vamos lá. Você não deve usar homossexualidade. Está completamente errado. É homossexualismo. E para explicar sobre isso, eu preciso dar um passo atrás e falar sobre psicologia. O DSM-1, o DSM é o livro mais importante da psicologia e da psiquiatria. Lá estão as classificações das ditas doenças mentais. O DSM-1 foi publicado em 1952. Arrolava homossexualismo como doença lá no seu rol de diagnósticos. Mas, na década de 60, aconteceu a chamada Revolução Sexual. A Revolução Sexual era, antes de tudo, um ataque à moralidade cristã que moldava a América. A moralidade cristã era opressora e devia ser combatida, pensavam aqueles homens da contracultura. O amor deveria ser livre dos compromissos transcendentais e religiosos. Agora, a única regra moral para legislar sobre o sexo seria: eu quero, você quer? Então pode. É óbvio que isso tinha uma base ateísta, em que, onde não há Deus, não há moral. Se não existe um Deus absoluto, dono de mim e do mundo, quem é você para dizer com quem eu vou para a cama? Sem Deus, meu corpo, minhas regras. Aí estaria certo. Essa frase absurda das feministas estaria certo. E uma das bases pseudocientíficas para a revolução sexual foi Alfred Kinsey, um pervertido que dizia ter chegado às mesmas conclusões de Freud, de que reprimir a sexualidade faz mal à psique humana. Agora, Kinsey, ele disse que fez isso, chegou a essa conclusão de modo empírico, científico. Ele filmou milhares de pessoas enquanto elas mantinham relações sexuais. Judith Heisman disse que o legado de Kinsey é que o sexo não é nada, de modo que é certo com animais, com homossexuais, adultos e crianças de qualquer idade, apenas tente obter consentimento. Com essa nova base filosófica e toda a pressão de ativistas gays, em 1973, o DSM removeu a ideia de homossexualismo como uma doença mental. E como fez isso? Por meio de votação. Sim, a classificação deles para as ditas doenças mentais não tem nenhuma base científica. É com base em votação. Quem diz isso? O diretor do DSM-4, Allen Francis. Então, por meio de votação, eles removeram do DSM homossexualismo. A verdade é que, de fato, homossexualismo não é doença.
Eles não tinham, os psicólogos, os psiquiatras, eles não tinham base científica para dizer que homossexualismo é doença e nem base científica para dizer que não era. O DSM é, antes de tudo, um documento político, muito mais político do que científico, e reflete simplesmente os valores morais da cultura dominante. De modo que antes da revolução sexual, o homossexualismo era uma coisa ruim, então pegamos o comportamento ruim e jogamos aqui para os doentes mentais. Depois, com o advento da revolução sexual, o homossexualismo perdeu a sua conotação negativa. Sendo assim, ele não deve mais ser retratado como algo que nós devemos tratar, porque não tem nenhum problema. Com base nesse pano de fundo, os ativistas gays começaram a dizer então que o homossexualismo não deveria ser mais utilizado, pois denotaria doença. Não é verdade! A palavra homossexualismo não denota doença. O DSM classificou de maneira incorreta, assim como faz também com, por exemplo, o alcoolismo. Eles dizem que o alcoolismo é doença. Não é! E para explicar essa questão de que homossexualismo não tem a ver com doença, vou chamar o meu amigo pastor Ayrton Williams, um pastor muito capacitado, especialista nessa área, para falar sobre esse assunto. Ainda mais porque ele foi denunciado pelo deputado, ex-deputado Jean Willis. O ex-deputado acusava o pastor Ayrton Williams, meu amigo, vocês têm que conhecer o pastor, segui-lo. O ex-deputado acusava o pastor Ayrton de, ao usar homossexualismo, ele estaria então induzindo as pessoas a acharem que os gays eram doentes mentais. O pastor se defendeu junto ao promotor dizendo que não. E o pastor se explicou dizendo que homossexualismo denota comportamento e não uma doença. Isso porque o sufixo grego ismos, de onde vem a palavra, significa o seguinte: estilo de vida, ou de acordo com. Por isso falamos em cristianismo. É o estilo de vida do cristão, o estilo de vida daquele que segue Cristo. Marxismo é o estilo de vida segundo Marx. Alcoolismo é o estilo de vida de alguém que é devoto do álcool. E o promotor concordou com o pastor Ayrton. Jean Willis perdeu. Porque o promotor concordou com o fato de que não havia nenhuma indicação de enfermidade na palavra homossexualismo, mas sim de comportamento. Mas por que então os gays começaram a fazer lobby pelo uso da palavra homossexualidade? O problema, como bem explica o pastor Ayrton, é que homossexualidade não tem a ver com comportamento, mas sim com natureza de. Abre aspas para o pastor Ayrton. Quando eu falo de homossexualidade, eu estou aceitando quem impõe a ideia de que o homossexual é homossexual por natureza e não por comportamento adquirido. Veja, os próprios exemplos que a Cíntia deu aqui. Alcoolismo não é doença. Como assim é doença de quem gosta de álcool? Não, você simplesmente está viciado, assim como se vicia em droga e por aí vai. Cristianismo não é doença? Não. Cintia-chaguismo, como ela disse, é um conjunto de pessoas que seguem as ideias da Cíntia. Ela mesma disse isso. Ou seja, tudo isso que os próprios exemplos que ela deu tem tudo a ver com o sufixo. De acordo com. Pessoas que estão andando de acordo com as ideias da Cíntia. Não estão doentes. Quer dizer, não sei, agora talvez eu comece até a achar que estão, hein? Ou seja, então o uso da palavra homossexualidade quer refletir que essas pessoas estão andando de acordo com a sua própria natureza, assim como a ideia de masculinidade, de feminilidade, que é algo que representa aquilo que as pessoas são, o homem e a mulher. Mas o movimento LGBT faz isso mesmo. Eles usam as palavras para tentar alterar a realidade. As palavras existem para representar a realidade, mas o movimento LGBT, como vive uma mentira, utiliza-se do idioma, utiliza-se da linguagem para tentar alterar a realidade. E eles já fizeram isso com o uso da palavra gênero. A ideologia de gênero prega que há duas coisas: seu sexo e seu gênero. Seu sexo diz respeito à sua condição biológica e o seu gênero a quem de fato você é, o seu eu interior. De modo que o seu corpo pode ser de um homem, mas o seu eu interior é uma mulher. Como explica Jorge Scala, isso é uma fraude biológica, filosófica, que é perpetuada através de uma fraude linguística. Antes, usávamos a palavra gênero para palavras. Qual é o gênero da palavra maçã? E sexo para pessoas. Qual é o sexo da criança? As palavras, mais uma vez, as palavras existem para retratar a realidade, mas elas também podem ser utilizadas para mentir e tentar alterar, mascarar a realidade. Assim, o movimento LGBT pegou a palavra gênero e começou a aplicar aos seres humanos. No mundo real, não existe essas duas coisas, seu sexo e seu
gênero. Ora, se não existem essas duas coisas, não faz sentido usar essas palavras diferentes para designar essa mesma coisa. Mas a língua, o idioma, quando é mal usado, ele pode servir para mascarar a realidade, criando uma falsa realidade. E as pessoas então começaram de fato a crer que o sexo é uma coisa e quem você é interiormente é outra coisa. Isso é tão grave que muitas vezes até pastores bíblicos, ou então até pessoas da direita, os conservadores, eles usam muitas vezes a palavra gênero para se referir ao sexo das pessoas. De modo que é ridículo fazer duas perguntas. Qual é o seu sexo? Homem. E depois perguntar quem você é? Homem. É ridículo. O meu sexo é quem eu sou. A gente sabe, a língua é orgânica e a expressão de um povo e de sua cultura. O que acontece aqui, entretanto, é que uma meia dúzia de pessoas estão tentando impor a sua cultura, a cultura deles, sobre todos nós e alterando a realidade. Eles furaram os seus olhos e também querem nos obrigar a furar os nossos próprios olhos para negarmos uma realidade óbvia. Um homem é um homem. Sendo assim, eu acredito que aqui a Cíntia está completamente errada. O correto é homossexualismo. Mas e aí, o que você acha? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe e até a próxima.